Meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo, e todos vocês sabem, um momento mundial difícil. É bom termos isso em mente, mundial. Mas todos nós, sem dúvida nenhuma, estamos cumprindo as recomendações, tanto dos órgãos de saúde internacionais quanto nacionais e das autoridades que nos regem. Isso em todos os campos do globo. Quanto a isso, não temos muita coisa a falar nem a dizer, porque senão será sempre repetir a mesma coisa, que se deve lavar as mãos, que se deve usar álcool nas mãos, que se deve evitar contato. Isso daí todos já sabem e não vamos chover no molhado. As recomendações estão aí. Quem tem responsabilidade segue. Isso é importante. Mas nós temos algo a dizer sobre o que esse momento nos ensina. Observem uma coisa: qual a grande característica das pandemias em geral e dessa pandemia em particular? Em primeiro lugar, as recomendações internacionais de que todos permaneçam o máximo possível em casa, sem entrar em contato com outras pessoas, a não ser os seus familiares, e somente sair de casa em situações emergenciais para a compra de alimento, e isso de maneira rápida. Todos os países estão normalmente fechando suas fronteiras, pelo menos simbolicamente algumas, porque existem fronteiras secas que não podem ser fechadas, mas aquelas que podem estão sendo fechadas, tanto para um lado quanto para o outro. O que é que isso quer dizer? Vocês já notaram que nós somos seres gregários, não é? E nos seres gregários, o problema se torna difícil porque um afeta todos e todos afetam um. Se você pegar uma formiga e inoculá-la com um vírus, ela vai contaminar todo o formigueiro, assim também como as abelhas, enfim, como todos os insetos sociais. Nós somos seres gregários. O homem é um animal político, ou seja, o animal da polis. Não é de fazer política como a gente entende. Da polis, da cidade, animais gregários. Já o grande Aristóteles dizia isso. Então, o que é que nós estamos aprendendo nesse momento do coronavírus? Primeiro, ficar em casa. Normalmente, se é uma coisa que a grande boa parte, não digo de todos, mas boa parte das pessoas não gostam, é de ficar em casa. Todos querem ir para a rua, querem fazer isso, aquilo, estar em contato com outras pessoas. Mas nesse momento o vírus dispara, fica em casa. Ficar em casa significa estar ou consigo, quando se mora só, ou em contato com a família. E isso é importante. Ou seja, o coronavírus veio chamar a atenção das pessoas para si. Observe que toda recomendação é: cuide de sua saúde, tenha higiene, mantenha as mãos limpas, mantenha o corpo limpo, não entre em casa com o sapato que veio, não tire a roupa assim que entrar, bote para lavar, lave as mãos, e etc, etc. Qual é a recomendação? Cuide de você e também cuide dos outros. E, mais importante, tenha o cuidado com o seu próximo. Ou seja, você não vai para a rua, não é apenas para não pegar a doença, é para não ser o transmissor da doença para outros. Você deixar de ser um vetor que transmite doenças. Ou seja, o não estar no meio da multidão, o não estar desnecessariamente com outras pessoas, ele justamente chama a atenção para o fato: cuide da sua saúde e da do outro. Não é só da sua, não. É interessante. Nós estamos sendo obrigados a parar para pensar, a ficarmos conosco. Se isole. Sim, se isole. Todo mundo fala, porque a internet está isolando as pessoas. O vírus veio e fez a mesma coisa. Por quê? Porque está pedindo: cuide de você. Então, cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que cuidar da sua vida e daqueles que convivem consigo. Então, e tem que cuidar do próximo, de uma forma geral, queira ou não. É interessante pensar isso. Então, que tal tomar essa atitude? O psiquismo humano, o inconsciente coletivo da humanidade, está mandando um recado. Todos estão se fechando. Olhem bem, as nações, cuidem de si, porque os grandes representantes da humanidade, os grandes presidentes, imperadores, estavam cuidando de si, não do seu povo.
agora eles estão sendo obrigados a cuidar do povo. Todos eles, ou seja, cumpram suas funções governamentais. E a cada um de nós, cuide de você, olhe para a sua família, esteja com ela. Mantenha a sua permanência com seus filhos. Quando as escolas fecham, as crianças vão para dentro de casa e nós estamos começando a fazer algo, conviver mais com os filhos, porque nós estamos o tempo todo agora terceirizando o cuidado dos nossos filhos. São as creches, as escolas que estão cuidando dos nossos filhos. E enquanto isso, o coronavírus veio e disse: cuide da sua família. Cuide de si e da sua família. Essa é a grande lição do inconsciente coletivo. Todos nós estamos recebendo uma lição mundial sobre a necessidade de cuidar de nós e dos nossos e do nosso próximo. Porque o cuidar de nós representa o cuidar do outro. Porque enquanto eu me mantenho íntegro na higiene, quando eu lavo as mãos, quando eu tomo banho, quando eu cuido de mim, quando eu cuido de minhas roupas, o que é que eu estou fazendo? Evitando de me transformar num vetor que transfira a doença para outras pessoas. Não é formidável isso? É nisso que nós temos que pensar. As pessoas ficam o tempo todo buscando o porquê do vírus, o porquê. E eu digo, vamos parar com isso. Vamos pensar no para quê. Qual a grande lição a tirar? A fundamental, cuidar de si, cuidar dos seus, cuidar da sua casa. E também, ao mesmo tempo que quando eu faço isso, quando eu cuido de mim, eu cuido dos outros. E vamos cuidar também psicologicamente de nós. Nesses momentos, vamos desanuviar a mente, largar essa coisa de estar o tempo todo buscando notícia de política, briga para lá, briga para cá. Vamos buscar, inclusive, a oração, aqueles que são religiosos. Os que não são vão buscar filosofia, vão pensar de maneira mais correta nesse ponto. Mas os religiosos, vamos fazer o nosso trabalho. Vejam que os centros espíritas, e ontem eu estava na Fundação Lar Harmonia, fazendo uma palestra para as cadeiras vazias, mas para um imenso público, que é o público da internet. E depois disso, a palestra está gravada, e essa palestra vai se difundir por milhares de pessoas, talvez até milhões, a gente não sabe, porque não temos como medir, como não temos como aferir. Mas o importante, só tínhamos lá 3 pessoas, ou 4 pessoas exatamente, e nós mantínhamos sempre uma distância de 1 metro um para o outro, porque nós não queríamos nem ser contaminados, nem contaminar o outro. Então, como a instituição tem responsabilidade, ela seguiu as normas governamentais, mas não deixou de passar a sua mensagem. Todas as palestras públicas vão continuar, só que sem público visível, presencial, mas com o público da internet, que no fundo é a própria humanidade. Quem quiser entra em contato, escuta, ouve a mensagem. E eu recomendo que todos aqueles que são religiosos façam a mesma coisa. Mandem sua mensagem dentro do que crê, do que acredita. E os centros espíritas, parem o presencial, mas conservem a mensagem, a divulgação da mensagem, porque esse momento está precisando, não de esperança, mas de certeza de que isso vai passar. Porque eu me lembrava ontem de Francisco Cândido Xavier. Ninguém pode voltar atrás para começar de novo, mas pode começar agora e fazer um final diferente. Então faça um final diferente. O final diferente é: mude a sua vida. Aquela mensagem do coronavírus, ou esta mensagem do coronavírus, deve ser aprendida. Cuide de você, cuide dos seus e cuide dos outros, indiretamente ou diretamente, deixando de ser um transmissor de vírus, não só físicos, mas de vírus psíquicos também. Vamos meditar a respeito disso? É o grande convite que o coronavírus está fazendo. Em vez de procurarmos o porquê, vamos ficar no para quê, porque esse é importante. E o para quê é a nossa transformação, a nossa mudança. Mudai a vossa mente, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é o ideal. Vamos mudar a nossa mente com relação a nós, a nossa família e ao nosso próximo. Que a grande mensagem: cuide de si, dos seus e de toda a humanidade, porque afinal nós somos irmãos.